Tudo bem? Melhor agora? Pra gente falar de solidão, Léo? Como é que a gente faz com essa bendita dessa solidão? O que a gente faz com ela? Com a família, mesmo estando em família, no trabalho, a pessoa se sentindo sempre muito só. É um problema sério dos tempos modernos, atuais? Não sei se é um problema sério dos tempos atuais, porque talvez a solidão ela é algo que a gente pode considerar do ser humano. Sabe, Olga, tem duas solidões, duas formas de solidão. Uma solidão é a solidão ontológica, quer dizer, a solidão da nossa espécie, né? Mesmo quando a gente está namorando alguém, quando a gente está realizando um trabalho junto com alguém, quando a gente está muito próximo intimamente de alguém, nunca essa pessoa vai sentir o que a gente sente, vai saber o que a gente sente lá no fundo. Então essa é a solidão natural, inerente à nossa condição de sermos humanos. Mas tem uma solidão afetiva. E sabe, ontem eu comentei com um amigo, amanhã no programa da Olga a gente vai falar de solidão. Ele falou, ai, que tema pesado. Não, eu acho que não. Eu acho que é um tema que ele é do ser humano. É como a gente comer, como a gente respirar, faz parte da vida. A solidão, ela está aí como uma nuvem, que se a gente não toma cuidado, ela pega a gente. Aliás, é exatamente essa questão que a gente vai estar trabalhando hoje. Como a gente fazer para tornar a nossa vida mais gratificante, mais íntima, mais companheira. Quem é mais solitário, o homem ou a mulher? O homem. O homem? O homem. Porque o homem, ele é educado, né? Você que é mãe e muitas vezes com uma boa intenção, seu filho está querendo te arrumar, ajudar a lavar a louça, você pega e fala, não, vai brincar. Aí você vai no supermercado e fala assim, não precisa ajudar a mamãe. E a menina é educada, fica muito próxima da mãe, do seio da família. Então a mulher, ela tem um costume, um hábito social de estar sempre junto. Tanto que nos casamentos, quem lembra dos aniversários, de quando é que é um bar mitzvah, um casamento, quando é que é a missa, quando é que são as festas sociais, é a mulher. Ela tem que comprar presente para não sei quem, é a mulher que sabe onde é que está a agenda de telefone. E o homem vai se acomodando. Então a gente não deve ficar irritado quando o homem esquece de algumas datas. Não, deve ficar irritado. Deve ficar irritado. Não tolere esse tipo de coisa. Porque as mulheres são muito coniventes com o comodismo masculino, sabe? Homem, em geral, é muito comodismo, muito comodismo. Por quê? Porque o homem é treinado e educado para esconder as emoções na bebida, no futebol, na agressividade ou no trabalho. E aí o que acontece? A mãe, a esposa, a companheira passa a mão na cabeça do homem e o que vai acontecendo? Ele vai embrutecendo e guardando as emoções para dentro. Ficando cada vez mais solitário. Quer ver um exemplo? Vou contar uma coisa. Ontem aconteceu uma coisa tão bonita no consultório. Eu atendo um rapaz que ele tem 15 para 16 anos. Ele voltou agora do carnaval, com o olhinho brilhando assim, e a gente estava fazendo orientação profissional. Ele falou, Léo, deixa de lado um pouquinho que tem uma coisa que eu preciso te falar. Ele falou assim, eu conheci uma menina que ela era tão bonita, ela era tão bacana, ela era a Miss da cidade, mas eu só fiquei sabendo isso depois e por isso que foi legal, porque eu fui pela pessoa e bateu as ideias. E ele falava e chorava, e eu chorei junto, porque eu lembrei do meu primeiro amor, assim, lá também com 15 anos, e tão bonito, e ele foi abaixando assim no sofá e foi falando assim, ai, essa é a coisa mais gostosa da minha vida, mas é a mais difícil também. E como é que eu vou lidar com isso, Léo? E tão lindo, né? E eu lembro que assim, eu olhei para ele com tanto carinho e falei, nunca, nunca, nunca deixa esse brilho, esse encanto se tornar pesado demais. É esse o grande problema de alguns homens, né? Que seguram isso aqui dentro, né? Como você falou, e acabam se embrutecendo. E aí? Para que eu não me torne uma pessoa estúpida, de mal com a vida, né? Rançosa, como é que eu lido com essa solidão? Bom, então vamos trabalhar quais são os dois inimigos da solidão. Os dois inimigos da solidão são, basicamente, presta bem atenção, anota aí você, que eu sei que tem muita gente que anota o que a gente fala aqui no programa. Os inimigos da solidão, quer dizer, os amigos da solidão são a rigidez e o comodismo. Os amigos da solidão. Os amigos da solidão. Rigidez. Toda vez que você quiser ficar solitário, seja rígido, controle as pessoas, critique as pessoas, fique procurando os defeitos delas e aponte. Fale mal do seu marido ou da sua esposa em público. Tá? Seja avarento, seja calado, não dê sorrisos. Esse tipo de atitude afasta as pessoas. E também
seja bem acomodado, não dê o passo em primeiro lugar e se coloque no seu lugar como se o mundo tivesse que vir até você. Todos os meus pacientes que eu atendi até hoje, que se queixavam de solidão, São assim. tinham estas habilidades. E veja, não é culpa de ninguém. É um estilo de vida, é um hábito que muitas pessoas têm, porque às vezes o pai foi assim, a avó foi assim, a família inteira foi assim. Tem pessoas que às vezes passaram por guerra, passaram por situações dolorosas. Então isso é natural, a gente não pode julgar, por isso que o psicólogo não julga, o psicólogo compreende. E a gente tem que sempre aqui oferecer alternativas. Quer dizer, se eu continuar praticando avareza, crítica, rigidez, se eu ficar julgando as pessoas, eu vou ficar sozinho. Se eu começar a aceitar as pessoas como elas são, se eu pegar mais leve, sabe? Agora, por exemplo, a minha irmã não é perfeita, mas eu amo ela. Você entende? Eu vou casar agora em maio e eu fiz questão, outro dia teve uma situação em casa que a gente estava discutindo quem ia ficar junto com a gente e tal, na mesa. Eu falei, eu quero minha irmã lá. Sabe, ela não é perfeita, eu também não sou, mas eu amo ela. A gente não pode condicionar o nosso amor a esse ato ou aquele ato. Eu vou amar o meu filho se ele fizer essa profissão, se ele for desse jeito, se ele tiver o cabelo desse tamanho. Você que é pai, você que é mãe, marido, gente, a pior solidão que tem é aquela solidão que a gente vê no almoço de família, a solidão num casamento, é a solidão no ambiente de trabalho. E essa solidão, ela é alimentada pela rigidez, pela avareza, pelo comodismo. Sabe, não custa a gente cultivar, Olga. É como eu tenho aqui uma plantinha, né? Eu tenho aqui uma planta que eu tenho que alimentar ela todos os dias. Não tem a possibilidade de chegar e dizer assim, hoje eu estou preguiçoso, não vou pôr água. Você tem que pôr água. E a gente fala sempre aqui que o amor é essa água. A gente precisa cultivar os nossos relacionamentos, dar trabalho, chegar em casa e ligar, você está bem, um amigo que tem um filho está passando bem, não custa. Eu faço isso com meus pacientes, o paciente saiu mal do consultório, eu não preciso esperar outra semana, eu posso ligar. E eu sempre falo isso aqui. A gente não faz isso para o outro, a gente faz para a gente. O Jabas, do Rio Grande do Sul, está perguntando o seguinte, um pouquinho de solidão não faz bem para a gente? Essa pergunta é ótima. Eu, às vezes, adoro o momento de solidão, até porque eu trabalho muito com gente, sem dúvida, Jabas. Eu pessoalmente trabalho muito com gente, com pessoas. Tem uma hora que um cantinho para a gente é ótimo. Eu não posso esquecer de mandar aqui um beijo para a Gabi e para a Dani. Elas mandaram um e-mail tão lindo que elas estão em casa hoje. E olha que bonito. Estou hoje em casa com a minha irmã, que está um pouco doentinha. Gostaria que você, Dr. Léo, mandasse um beijão a ela para que ela se anime. Dani, você tem uma irmã de ouro, sabe? Uma irmã que cuida. Essa coisa é tão bonita, essa coisa mais importante da nossa vida. Veja, Olga, para vencer a solidão, a gente precisa se colocar como humano e não deixar que essa cultura maluca de hoje, né, cultura individualista, competitiva, excludente, a gente não pode ser conivente com isso, porque a gente é estimulado a viver como se a gente não precisasse do outro, né? Então, assim, você bota uma comida no micro-ondas, você tem o teu carro, mas a nossa humanidade, ela tem que ser lembrada. E isso é a maior força que a gente pode ter. Que bom que você está aqui, que você nos lembra disso. Maria de Medianeira, no Paraná, está também passando o seu fax para ele. Ela diz, eu não consigo ter amigos. Ele vai te responder, com certeza, por fax também, por telefone. O Léo atende todo mundo, tá? A gente passa, tem uma pilha que ele está levando tudo embora. Lindo. Até sexta, então? Com certeza. Sem solidão. Sem solidão. Mas quando necessário também, com solidão. Mas com trabalho. A gente tem que se determinar a ser humano. E ser humano é construir essa malha de união. Essa malha é construída Essas dicas que você deu aqui assim, nossa, bom demais, gostei, viu? Seja rígido, seja intransigente, não sorria nunca. Nossa, como será viver assim? Não sei como seria, né? Olga Bongiovanni.